Bom, pessoal, quero agradecer a todos, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Eu marquei esse horário aqui para a gente explicar alguns pontos do meu relatório, trabalho que foi feito ao longo desses meses aí dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Já vocês vão ter acesso ao sistema assim que nós terminarmos aqui, ao meu voto. Eu vou lá protocolar o meu relatório, vai estar no sistema logo após aqui a essa coletiva. Mas antes eu preciso esclarecer alguns pontos aqui do meu relatório para cada um de vocês. Primeiro, é a primeira vez que a CCJ ela analisa um caso complexo como esse. Nunca aconteceu anteriormente isso na história aqui da Câmara dos Deputados. Decorrência disso, nós tivemos aqui alguns desafios. Primeiro, a demora para obter a autorização com a Justiça italiana para o acesso à parlamentar presa. Então, teve aí um tempo que foi feito pela Comissão de Constituição e Justiça, que demorou para que a gente conseguisse ter acesso a ela e saber se ela poderia ou não participar das oitivas e se manifestar dentro dessa representação. A dificuldade também no acesso aos autos do processo. Nós solicitamos ao STF o processo na íntegra e é um processo que continua sigiloso até o momento. Eu solicitei a quebra do sigilo ao STF e essa quebra do sigilo ela foi negada pelo ministro relator. Os autos vieram incompletos, faltou o relatório número 38, o principal documento que fundamentou a condenação da deputada Carla Zambelli. E o meu parecer, ele se baseou então na minha interpretação, com base nos autos e diligências que eu tive acesso. Eu quero deixar claro para todos vocês que eu não concordo com esse sigilo. Os dados estavam em uma sala fechada na CCJ, acessível somente aos parlamentares, mas, na minha opinião, os dados eles deveriam ser públicos e a todos, inclusive a imprensa aqui presente, uma vez que já transitou e julgado. Importante ressaltar que a decisão ela não se trata sobre a perda de mandato por faltas, porque isso é competência da mesa diretora da Câmara. Estamos falando de uma condenação criminal transitada em julgado, cuja decisão cabe à Câmara dos Deputados. Isso está claro na Constituição, sem margem para interpretação, e é respaldado por vários juristas. Esse deve ser o rito a ser seguido em futuras decisões da Câmara dos Deputados, independentemente do espectro político, ideológico ou partidário do parlamentar. Outro ponto importante, que o caso não é sobre a perseguição com a arma de fogo que envolve a parlamentar, mas sim sobre as invasões ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eu analisei toda a ação e todos os documentos a que tive acesso. O que encontrei foram suspeitas, mas não a certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões. E por quê? A condenação se baseou exclusivamente no depoimento do hacker, o senhor Walter Delgatti. Mas tive acesso ao relatório da Polícia Federal que classificou como um mentiroso compulsivo. Ele alterou seu depoimento por diversas vezes e é reincidente em crimes cibernéticos. Não há outras provas que deem sustentação ao depoimento do hacker. O principal relatório que embasou a acusação da Procuradoria-Geral da República não foi disponibilizado de início.
eu precisei solicitar novamente ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que fez oficialmente essa solicitação ao ministro relator. E analisando todo o material, eu também encontrei elementos que podem indicar uma perseguição política. O ministro que julgou o caso foi também a vítima dos ataques. A deputada, ela teve a pena máxima em regime fechado, mesmo sendo uma ré primária, o que inclusive aumenta a possibilidade de perda de mandato por falta. As testemunhas, como o senhor Eduardo Tagliaferro, admitiram que a deputada era um alvo preferencial de monitoramento anterior à própria invasão. Esses elementos reforçam ainda mais a necessidade de que a Câmara ser o órgão que decide pela perda de mandato, para que os votos dos brasileiros não fiquem reféns das decisões subjetivas. E a Câmara não pode tomar decisões que resultem em perda de mandato, com base apenas em suspeitas que deixam margem para a dúvida. Na Justiça, há o indúbio pro réu, e a Câmara deve seguir o mesmo padrão, o indúbio pro mandato. Na dúvida, prevalece a soberania popular. Esse padrão deve ser utilizado, inclusive, no futuro, para que outros deputados de qualquer espectro político não sejam perseguidos e tenham seus mandatos cassados. Diante de todos esses elementos, que estão detalhados no meu parecer, que está aqui, um relatório com mais de 140 páginas, o meu voto é pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli. Repito, não há uma certeza de que a deputada ordenou os ataques. O relatório tem 148 páginas, detalhadas juridicamente, e vocês terão acesso daqui a alguns minutos, pois eu vou sair daqui agora e vou à CCJ protocolar e, na sequência, aguardar que a comissão ela dê o quórum para que a gente possa iniciar a apreciação e a leitura desse parecer. Quero agradecer a todos e muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, eu queria fazer um questionamento, porque o voto unânime, não é um voto sobre o trânsito julgado. Então, quando o senhor fala de suspeitos, o voto indica a posição do ministro Alexandre, já na verdade foi um julgamento unânime, inclusive porque eles procuram sempre na composição da corte. Pedia uma determinação expressa do Supremo para que o mandato fosse cassado sem sequer tramitar nas comissões. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. No meu parecer, nós vamos discutir e vamos detalhar ponto a ponto sobre essa decisão judicial. A decisão que o senhor disse sobre a condenação, no ponto específico de um mandato... Não cabe, nesse momento, a revisão da decisão judicial. Eu, particularmente, acredito que se coubesse, se a Câmara ela tivesse essa prerrogativa, muito provavelmente a deputada Carla Zambelli seria inocentada. Não cabe à Câmara isso. A decisão é sobre a perda ou não do mandato da parlamentar. Então, a análise dos autos é que baseia o meu voto. Mas na prática, o que o senhor faz é revisar parte, pelo menos... Não cabe à Câmara, ao Congresso, essa revisão. Já há o trânsito julgado, então não cabe ao Congresso Nacional essa revisão. Agora é a decisão sobre a perca ou não do mandato da parlamentar. Em caso de condenação, precisa ter a perda de mandato, a Câmara só declara, mas já é constitucional, tá? Não. Só nos casos em que seja por falta. Então, não é o caso da deputada Carla Zambelli. Em caso de condenação criminal, precisa em julgado. Não. A Câmara decidirá. A Câmara decidirá. Está muito claro e não há margem para interpretação. Mas aí, como
justifica as faltas dela? Porque ela já tem um acúmulo de 21 faltas significativas. Mas ainda não atingiu o número suficiente para que a mesa... É outro processo, e daí cabe à mesa diretora, e não ao plenário da Câmara. O relatório vai para apreciação agora? O relatório vai para apreciação, leitura e apreciação. Obrigado, pessoal. Esse relatório de 2008, que o senhor não teve acesso, o STF falou algo, né? Ao final do processo, nós fizemos uma nova diligência e ele enviou o relatório. Então, tá detalhado isso no meu voto. Então, ele envia o relatório após a segunda provocação, com outros documentos, mas reforçando a questão do sigilo. Então, isso inclusive em nome do próprio presidente da CCJ. Então, eu fiz todo um trabalho para preservar tanto a imagem da CCJ, do presidente da CCJ e a minha também. Então, nós estamos resguardando isso. Muito provavelmente, se não houvesse o sigilo, o meu voto seria muito mais extenso e eu gostaria de trazer ipsis literi o que está nos autos para cada um de vocês. Então, como eu falei, aqui está a minha interpretação do que eu li numa sala fechada dentro da CCJ, que a CCJ preparou esse ambiente ali a todos os parlamentares. Tá bom? Obrigado, O senhor abriu falando que é a primeira vez que a CCJ analisa um caso não conhecido. Imagino que o senhor também tenha feito algumas revisões de precedentes. Seria o primeiro caso na história aqui, não sei se o senhor fez essa análise, de que o colegiado vota contra o pedido de pena de mandato após prisão? É o primeiro caso de análise, não teve nenhum outro caso semelhante a esse da deputada Carla. Então, é a primeira vez que isso vai ser analisado aqui. Bom, pessoal, eu vou fazer a entrega do relatório lá na CCJ. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade, tá? Pode haver, é regimental, pode haver o pedido de vista. Não, aí tem que cumprir o prazo de sessões, provavelmente só na semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado.